Fala pessoal, aqui é o Marcelo e hoje eu vou comentar 3 falhas que eu cometi que me fizeram perder muito tempo na impressão 3D e que talvez você pode estar cometendo alguma delas e que também está fazendo você perder tempo aí no seu negócio de impressão 3D. Mas antes disso, se você não for inscrito ainda, já clica no botão inscrever-se aqui embaixo, ativa o sininho também para receber notificação sempre de quando houver um vídeo novo. Nós temos comunidade no WhatsApp, temos também grupos de ofertas no WhatsApp, vou deixar todos os links aqui embaixo, inclusive o link do nosso curso de modelagem de troféus. E mais cursos virão em breve, hein? Fiquem ligados. E indo para o primeiro erro, eu acredito que seja a configuração no fatiador. Muitas pessoas, incluindo eu, já compram a impressora e já querem sair imprimindo tudo sem ao menos estudar ali o básico da impressão 3D, né? Ou seja, altura de camada, velocidade, largura de extrusão e por aí vai. Mesmo máquinas mais novas, a exemplo das máquinas da Bambu Lab, por exemplo, onde já vem um perfil ali pré-configurado e, entre aspas, ali pronto para ser utilizado, é interessante você estudar um pouco a respeito dessas configurações para que quando você pegue, por exemplo, diferentes geometrias, né, diferentes tipos de peça, você saiba quais configurações aplicar para cada tipo de peça. Seja a configuração para trazer mais resistência, uma configuração ali para trazer mais velocidade para você imprimir mais rápido, mas é interessante você ter esse conhecimento inicial para que você consiga imprimir basicamente de tudo, né? Configurações de suporte, inclusive, que é um assunto aí bastante procurado, né? Eu vejo que é um assunto bastante procurado entre quem começa aí na impressão 3D. Então, é bem interessante que você tenha um tempo de aprendizado para que você saiba dominar a sua máquina e imprimir cada vez melhor. Até fazendo um puxadinho nesse ponto, a configuração da máquina também é extremamente importante. A configuração que eu digo da máquina é você fazer as revisões que a máquina precisa, né? Passar um óleo de vez em quando ali, limpar a sua máquina também, regular ela para que ela possa, de fato, imprimir peças na melhor qualidade possível. Sejam máquinas mais simples, até mesmo as mais caras. Elas exigem manutenção para que você consiga tirar o máximo proveito e consiga aí ficar bastante tempo com a sua máquina. Isso foi algo que eu negligenciei um pouco no meu começo. Eu já fui baixando peças, já fui colocando para imprimir naquela pressa de imprimir e ver a máquina funcionando, e eu perdi muito filamento e perdi também muito tempo com isso. Então é importante, depois que a sua máquina chegar, regular ela bem certinho, montar ela, seguir o manual, extremamente importante, e também buscar um conhecimento prévio a respeito de configurações de impressão. E antes de ir para o segundo erro, pessoal, eu quero comentar que a gente vai abrir a nossa área de membros aqui no YouTube, e nós vamos colocar conteúdos exclusivos lá para quem é membro no canal. Então você vai ver um botãozinho aqui embaixo escrito Seja Membro, onde nós vamos ter aí os nossos planos, né, para que você seja membro e tenha algumas exclusividades aqui do nosso canal. Então, se interessar para você, o botãozinho vai estar aqui embaixo, beleza? Vamos continuar o nosso vídeo aqui então. Como o erro número 2, eu coloquei como expectativas altas demais. Desde que eu comprei a minha primeira impressora 3D, a ideia era empreender utilizando ela. E logo no começo, a gente viu que não ia ser tão fácil assim. Nós imprimimos algumas peças, naquela pressa, como eu falei no primeiro erro, nós imprimimos algumas peças e colocamos no Mercado Livre. E o resultado, como vocês podem imaginar, não foi o resultado esperado. Nós demoramos demais para fazer a nossa primeira venda. A gente achava, quando eu falo a gente, era eu, basicamente, né? Eu e a minha esposa, nós achávamos que era só colocar o produto lá no Marketplace e deixar ele rodando, não fazer mais nada. O que na verdade não é assim. Você precisa tirar boas fotos, você precisa ter um bom título do seu anúncio, você precisa ter uma boa descrição. Isso vai deixar o seu anúncio ainda mais apresentável dentro da plataforma, né? Além, claro, se você quiser investir em ads ou algo nesse sentido, é necessário você estudar essa parte de ads para poder impulsionar os seus anúncios. E também, se a plataforma permitir, você também fazer algumas estratégias ali para alavancar o seu anúncio de forma orgânica, né? O que seria o melhor de tudo, né? Você não gasta nada com anúncios e consegue aí levantar o seu anúncio, o seu produto de forma totalmente orgânica. Então isso, a gente criou uma expectativa muito grande a respeito da impressão 3D, né? E tudo isso caiu por água abaixo pela demora que a gente teve para fazer a nossa primeira venda no Marketplace. Então, para você que vai comprar hoje uma impressora 3D para empreender, ao invés de hobby, tenha em mente que é extremamente necessário que você saiba vender acima de tudo. Inclusive, uma dica que eu deixo aqui, que eu ouvi muito isso também no decorrer aí dos anos, é o seguinte: o seu cliente final, ele basicamente não está interessado no processo de fabricação em si do seu produto. Ele está interessado no que esse produto que você está vendendo vai resolver ali na vida dele. Qual problema o seu produto vai resolver na vida do seu cliente? Então, uma dica que eu posso dar para vocês é o seguinte: não coloque, por exemplo,
exemplo, que o seu produto é feito utilizando impressão 3D. Isso pode atrair apenas pessoas que utilizam o método de impressão 3D para criar produtos. Ou seja, isso de certa forma pode alimentar aí os seus concorrentes. Então, algo que eu mudei nos meus anúncios aí no decorrer dos anos foi simplesmente tirar a parte de impressão 3D dos meus anúncios. Eu só digo, por exemplo, nos anúncios que eles são feitos de plástico. Eu não falo que é, por exemplo, PLA, plástico biodegradável, feito utilizando impressão 3D. Eu não coloco isso no meu anúncio. Então é isso, é interessante manter os pés no chão com relação às vendas, né? Principalmente aí utilizando impressão 3D, porque não é só você comprar a máquina, colocar ali em cima da mesa na sua casa e achar que aquilo ali vai ser a solução dos seus problemas e que vai ser uma fábrica de dinheiro. Não é bem assim. É preciso saber vender, é preciso ter estratégias tanto no Marketplace quanto aí Facebook Marketplace ou no WhatsApp, Instagram, para que você consiga atrair os seus clientes e aí sim você vender de fato. E para finalizar, o terceiro erro que eu cometi é não ter paciência e pular etapas. Como eu falei, né? Eu pulei a etapa aí de configuração, então eu colocava as peças para imprimir de qualquer jeito e gastava muito material, gastava muito tempo também e principalmente gastava dinheiro fazendo isso. E também já colocar os produtos nos marketplaces sem ter nenhuma experiência prévia sobre vendas, né? E como os marketplaces funcionam. Então, nessa jornada eu perdi muito dinheiro, inclusive, né? Fiquei muito no prejuízo com relação a isso. Então é importante que você, quando você vai entrar nesse mercado, nesse mundo de impressão 3D, seja para hobby ou seja até mesmo para vender as suas peças, é importante que você tenha paciência, porque o processo pode ser um pouco demorado. Eu aí, tendo como exemplo aqui no vídeo, né, demorei um tempo para imprimir bem e começar a vender de fato no marketplace que eu tô hoje, que é a Shopee, né, que é o principal aí que eu trabalho. Eu levei todo esse tempo pelo fato de ter negligenciado esses dois outros pontos que eu comentei aqui no vídeo, né? Então é importante que você, primeiro de tudo, estude sobre a sua máquina e estude também sobre o fatiador, enfim, as configurações que você vai utilizar para as peças que você vai imprimir na sua impressora 3D, mas acima de tudo, estude também sobre vendas. Não pule essas etapas, principalmente a etapa de vendas. Ela é extremamente importante, até porque um negócio sem vendas é um negócio que basicamente não existe. Você precisa vender para que o seu negócio, né, a sua empresa seja uma empresa saudável. Então, não pule essas etapas, beleza? Bom, pessoal, esse é um vídeo um pouquinho mais curto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já passaram por isso, né? Se vocês já cometeram algum desses erros que eu comentei aqui, deixa nos comentários aqui embaixo, vamos trocar uma ideia sobre isso. E mais uma vez, se você não for inscrito ainda no canal, clica no botão inscrever-se aqui embaixo, ativa o sininho também para receber notificação sempre quando houver vídeo novo. Coloquei os links das comunidades aqui embaixo também, o link do nosso curso, e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!